Seja bem-vindo, torcedor, mais um vídeo do canal Porco Raiz. Vou pedindo para você, se não é inscrito, já se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar nos seus grupos e aí para a gente falar do que aconteceu no jogo de ontem na Taça Libertadores, classificados para as quartas de finais, mas tem algumas observações a fazer, então vamos no vídeo para a gente falar. Tem uma coisa importante que o Flaco Lopes disse no final da entrevista, meio que nas entrelinhas, a gente vai divulgar para vocês, caso você não tenha percebido. Bora lá. Bom, para a gente começar a contextualizar o vídeo, né, e os porquês desse vídeo e justificar aquilo que eu vou falar aqui, eu queria comentar com vocês uma coisa que muitos torcedores não sabem, não se importam, é que já fazem 3 anos que nós não ganhamos o mata-mata dentro do Allianz Parque. São empates e são derrotas, isso desde 2022. A última vez que ganhamos uma competição de mata-mata dentro do Allianz Parque foi contra o Cerro Porteño em 2022 na Libertadores daquela época, tá? Talvez você não se importe com isso, acho que isso é irrelevante, né? Mas o que a gente tem que entender é que dentro dos nossos domínios no Allianz Parque nós temos a maioria de torcedores da casa, torcedores que pagam ingressos que são caros, torcedores que obviamente querem ver um espetáculo, né? Não um show, mas um jogo de futebol bem jogado, um jogo que te traga um pouco de emoção. E não é isso que acontece e não tem acontecido durante os últimos 3 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ontem, mais uma vez, com uma escalação diferente, mais uma, né, pra gente começar, pra gente colocar na conta aí, mais uma escalação diferente, um esquema de jogo modificado, né, sem lateral esquerdo, né, com o Mikael ali fazendo a saída como se ele fosse um lateral improvisado, um terceiro zagueiro fazendo a saída de bola e jogando na ala o Felipe Anderson, né, teste que foi feito no jogo anterior contra o Botafogo, só que aí nós tínhamos de fato o Piquerez, né, ali lateral esquerdo, que ficou jogando mais para dentro. Ontem ele saca o Piquerez, acho que imagina assim, eu vou jogar sem o lateral esquerdo para ver o que dá. Ou seja, nós estamos praticamente em setembro e nós ainda estamos fazendo testes com o time. Aí você vai falar assim, nossa, mas são muitos jogadores novos chegando. Se você olhar bem para o time, esse time já está conosco aí há mais de um ano, pelo menos a espinha dorsal. Será que ainda é hora de ficar fazendo testes nesse nível? Os jogadores sem ímpeto, né? Jogadores jogando o jogo como se fosse um treinamento de luxo, vamos dizer assim, um treinamento de luxo propriamente dito, né? Porque sem vontade, sem ímpeto, ainda tomou um gol no primeiro tempo, aos 10 minutos do primeiro tempo, numa belíssima jogada do Universitário ali pelo lado esquerdo, mas que teve um impedimento, né? O jogador estava na frente do Everton, muitos dizem que não atrapalhou, outros dizem que atrapalhou, enfim, estava na frente do Everton, abaixou para a bola entrar, e aí impedimento. Mas fez uma jogada, articulou, criou e conseguiu fazer um gol, porém foi invalidado. Já o Palmeiras, por sua vez, muito pouco chutou com direção ao gol, né? Muito pouco. E a gente viu um futebol do Palmeiras pífio. E quando eu falo que o torcedor vai para o estádio para ver o seu time jogar, eu sinceramente, se eu estivesse no estádio, tivesse pago, que fosse R$100, R$200 no ingresso, eu ia querer meu dinheiro de volta, porque foi um jogo muito sonolento, né? Muito sonolento. E um jogo que o senhor treineiro, o senhor técnico do Palmeiras, determinou que fosse assim. Ontem tivemos 3 jogadores do Palmeiras falando. Um foi o Murilo, que não falou muita coisa. O segundo foi o Everton, que falou um pouquinho sobre o Carlos Miguel e que disse que é muito bom e muito saudável ter essa concorrência dentro do clube, né? Abel Ferreira disse que Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado e que não era nem contado e nem esperado para 2025. Então, obviamente que o cara vai ficar subindo montanha, mas ó, Abel, o Carlos Miguel gosta de pegar pênalti, tá? De repente você, num mata-mata aí que vá para os pênaltis, aí no próximo River Plate ou outro que seja, você poderia utilizá-lo para pegar pênalti, viu? Só um toque para você, não sei se você já sabe, né? E também a entrevista do Flaco Lopes, essa sim foi de doer o saco. Bom, o Flaco Lopes falou e no frigir das contas ele disse que
que o treinador iria mexer no time para acertar, que realmente teve uma baixa intensidade e que o mais importante do que ele falou na entrevista dele foi que é muito difícil para os jogadores eles se adaptarem a tantas variações táticas, a tantos detalhes aqui, detalhes ali, varia de lá, varia de cá, e que é difícil para os jogadores jogarem da maneira que o treineiro quer que eles joguem em determinados jogos. Ou seja, gente, o que a gente vive falando aqui sobre testes, sobre maneira de jogar diferente a cada jogo, é o que acontece. É uma coisa que já tem desgastado os jogadores. Ontem nada se criou, né? O senhor Abel Ferreira entrou com o time para jogar o arroz com feijão e não tomar gol. Essa foi a proposta do jogo de ontem. E isso para quase 30 mil torcedores do Palmeiras que estavam lá. Enfim, eu acho isso um baita descaso. E agora, no fim, agora desse vídeo, pausando aqui essa parte, eu vou dar a minha opinião sobre o treineiro mais uma vez, só para enfatizar o que eu acho dele. Bom, para fechar o vídeo de hoje, né, um vídeo meio triste dessa sexta-feira de manhã, estamos classificados, está tudo bem, mas esse ano, assim, nós não construímos nada de positivo, tá? A gente se desclassificou, perdemos o Paulista pro Corinthians, fomos desclassificados na Copa do Brasil pro Corinthians e não ganhamos absolutamente nada, ainda estamos bem no Campeonato Brasileiro perseguindo o Flamengo e estamos vivos na competição Libertadores e vamos agora para as quartas de final, ok? Tá tudo bem, mas já perdemos 2 competições. O ano, para mim, até então, é um ano derrotado, porque não ganhamos absolutamente nada. Estamos nos páreos, ainda, né? O que eu penso do Abel Ferreira? O Abel é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente capaz, sabe fazer o time jogar bola, tem competências técnicas para isso, tem conhecimento teórico para isso, só que ele faz como ele quer no determinado momento que ele deseja. Ou seja, quando ele quer que o time não jogue, o time não joga. Quando ele quer que o time joga, o time joga. Inteligentemente. Sabe para quê? Porque isso massageia o seu ego. Isso faz com que ele se sinta o cara que determina as coisas. E é isso que ele deixa bem claro. Então, quando ele não quer que o time jogue, ele vai fazer o time não jogar. E quando ele quer que o time realmente jogue, aí sim o time entra com vontade, num esquema conhecido, né, dentro de formações já treinadas, enfim. Ele faz o que ele quer na Sociedade Esportiva Palmeiras, para quê? Para enfrentar você, que não gosta dele, para enfrentar os jornalistas que picham a ele e para ele se afirmar junto de seu ego. Essa é a minha opinião. É um bom técnico, é um cara competente e inteligente, né, estudado e estudioso, porém, sabe? Vou ficando por aqui, não tem nada perdido, não tem terra arrasada, mas eu não poderia lhe dar essa informação e essa minha opinião. Avante palestra.